A maior dificuldade que todo galista enfrenta ou vai enfrentar, seja ele grande ou pequeno, rico ou famoso, vai ser nos cruzamentos. A dificuldade de acertar nos cruzamentos e ter um aproveitamento grande é enorme. E tem muitos áudios por aí na internet de galistas famosos falando, tentando dar uma explicação do porquê que isso acontece. Porém, essas explicações são vazias, sem nenhuma comprovação, sem nada técnico que mostre que realmente eles têm razão. Mas aqui nesse vídeo eu vou te provar, vou te mostrar de maneira científica por que esse tipo de coisa acontece. Eu vou te explicar de uma forma simples e te mostrar que isso tem solução. Porém não é mágica, é trabalho, é um processo que vai ajudar com que o aproveitamento seja maior nos cruzamentos. Então fica nesse vídeo até o final, não perde nenhum ponto do vídeo para que tu consiga entender com clareza as coisas que eu vou falar. Eu já falei várias vezes nos meus vídeos que a grande responsável por isso é a mixigenação que tem no galo Mura, mas eu nunca expliquei por que isso acontece. Mas eu quero te falar que essa variação ela é normal em todas as espécies. A gente precisa entender como que é feita a formação dos gametas. E o que são os gametas? O gameta masculino é o espermatozoide e o feminino é o óvulo. É a meiose que é a responsável pela formação dos gametas. E durante a meiose acontece o crossover e a segregação independente. São eles o responsável para que haja variabilidade genética nas espécies. Então, entendendo isso, eu estou mostrando que essa variação ela é normal, ela é natural em todas as espécies. Pegando nós humanos como exemplo, todos os irmãos são diferentes um do outro, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. Tem o caso dos gêmeos idênticos, porém no comportamento eles são diferentes. Já no galo Mura, devido à mixigenação que tem nele, ou seja, ele é fruto de várias raças, foram várias raças com padrões diferentes que formaram o galo Mura. E dentro de uma única ave, dentro de um galo só Mura ou uma galinha, vai ter uma variação genética muito grande. Vai ter genes do chamo, vai ter genes do tailandês, vai ter genes de todas as raças que criaram, que originaram o galo Mura. E isso faz com que no galo Mura essa variação seja muito mais exacerbada. Isso explica por que tem toda essa variação e por que é tão difícil. E para descobrir e entender como que faz para contornar isso, a gente precisa entender como que acontece. O crossover acontece na prófase 1, mais especificamente numa subfase chamada paquíteno. E o crossover, para que todo mundo entenda, basicamente é um processo no qual os cromossomos vão trocar filamentos, fragmentos de DNA entre si. E esse processo causa uma recombinação genética. Imagina aí que é no galo esse processo. O galo ele tem genes do avô, do bisavô, do pai, da mãe, da avó, de toda a sua ancestralidade. Porém, nem todos esses genes foram herdados. Os genes que foram herdados pelas aves é baseado naqueles genes que o crossover vai fazer essa mistura. E antes desse processo, uma cromátide, para quem não sabe o que é uma cromátide, é apenas um lado do cromossomo. Ela faz uma cópia dela mesma. Depois, esse cromossomo, que é fruto dessa cópia de uma cromátide, ele vai se unir a outro cromossomo que fez esse mesmo processo. Porém, esse outro cromossomo ele tem combinações diferentes. Eles vão se unir, se juntar 4 cromátides, ou seja, 2 cromossomos. E eles vão trocar entre eles fragmentos de DNA. E durante a meiose 1, a separação, a segregação independente desses cromossomos vai fazer com que 2 cromossomos venham surgir dessa mistura, desse processo. Porém, com uma combinação genética diferente. Lembra que aquelas cromátides irmãs são cópia delas mesmas. Porém, agora esses cromossomos que se separaram, eles são uma combinação genética diferente daquelas cópias. Ou seja, agora tem uma variabilidade, agora tem uma nova recombinação genética. E nessa fase da prófase 1, quando houver a separação desses cromossomos, que é a segregação, eles vão se separar ainda sendo um cromossomo completo. Já na prófase 2, que é a segunda fase da meiose,
não vai ter crossover. Porém, esses cromossomos vão fazer o mesmo processo, eles vão se alinhar. Imagina aí que isso aqui é o formato de uma célula, que já na prófase 1 fez o crossover, já teve uma variabilidade genética, teve a segregação independente, porém ainda com cromossomos inteiros. Agora na prófase 2 esses cromossomos vão se alinhar nesse sentido, e quando houver a segregação independente de novo na prófase 2, agora esses cromossomos vão se dividir ao meio, vai uma cromátide para cada lado. E esse é o processo no qual os gametas ficam apenas com metade da informação genética do pai ou da mãe. E a segregação independente é basicamente isso. Ela separa os cromossomos na divisão celular de forma aleatória. E na prófase 2, essa divisão, essa separação faz com que os cromossomos sejam divididos ao meio. E onde que vocês podem pesquisar para comprovar isso que eu estou falando? Vocês podem ir no Google, aqui mesmo no YouTube, e pesquisar sobre o estudo da variabilidade genética nos espermatozoides. E o que foi que eles fizeram? Pegaram um doador humano, coletaram 60 espermatozoides, depois fizeram um sequenciamento do DNA desses espermatozoides e constataram lá que todos os 60 espermatozoides tinham combinações genéticas diferentes, exatamente fruto desse processo que eu expliquei para vocês. E baseado nesse processo, se formos levar em consideração a quantidade de genes que tem na galinha, levar em consideração o crossover, a segregação independente, o número de combinações possíveis partindo de um único casal vai ficar na casa dos trilhões. E se uma galinha botasse um ovo todo dia durante 15 anos, ela não chegaria nem perto dessa combinação. Então daí vem toda essa dificuldade. Em todas as espécies, isso é um processo natural. Porém, como eu já expliquei para vocês, no galo Mura isso é muito mais exacerbado por causa da mixigenação. E como se isso não fosse pouco, ainda tem grandes melhoristas no Brasil que estão introduzindo o DNA do galo suro, do gogó de sola, e muita gente está cruzando aves que são descendentes desse tipo de cruzamento. E esses genes estão lá presentes, uma hora eles vão se manifestar. E as características que são oriundas dessas aves vão se manifestar também. Então isso gera uma preocupação muito grande, daí a importância de se ter conhecimento de melhoramento genético, de saber como fazer um processo para aprimorar características, para aprimorar uma linhagem, uma ave. E no meu curso eu ensino tudo isso. No primeiro link da descrição do vídeo eu vou deixar o meu curso e no segundo um e-book grátis que vai ensinar para vocês o manejo do pintinho até os 10 meses de idade. É meu presente para vocês. E como eu estava falando, imagina só todo o trabalho que tem para acertar nos cruzamentos. Tem pessoas que fazem isso de qualquer maneira, não tem resultado e simplesmente sai por aí afora dando suas opiniões baseadas em achismo e falta de conhecimento. O galo Mura hoje no Brasil, o galismo em si, está chegando num ponto que gera preocupação. Os galistas antigos que têm esse conhecimento, infelizmente a geração deles já está indo embora. E muitos deles não passam esse conhecimento. Muito porque, às vezes, nem nossos próprios filhos têm interesse no galo Mura. Então, para quem que a gente vai passar esse conhecimento? Se a própria nova geração que está surgindo, ela segue modismo, sem falar no dinheiro, que hoje o galo Mura, quem cria, a maior parte das pessoas que criam, entram no galo Mura por causa do dinheiro. E as boas características, o galo Mura de verdade, o galo Mura brasileiro, infelizmente está se extinguindo no Brasil muito por falta de conhecimento e por falta de criadores que tenham interesse de preservar essas boas características e muito mais além de melhorar, de aperfeiçoar, sempre ano após ano está evoluindo essas aves. Aqui nesse vídeo eu quero deixar um apelo para quem está iniciando. Presta atenção, abra seus olhos a quem vocês estão dando ouvido. A cocheira, o criador que vocês estão dando ouvido, eles têm resultados, os resultados são positivos, ou o resultado é muito ruim, porém esses criadores, vocês estão aprendendo com esses criadores. Se o que eles estão fazendo não dá certo, porque algo está errado.
Então abram os olhos e deem ouvido para criadores que têm resultado. Vocês têm que colar nas cocheiras, nos criatórios, que têm resultado, que têm sucesso nos seus cruzamentos, no aproveitamento das suas aves. Então é meu apelo como criador, como melhorista, como alguém que gosta, que ama o Galo Moura, que quer evolução. Todo o conteúdo descrito aqui nesse vídeo está de acordo com a portaria 1998 de 2018, que garante o manejo e o bem-estar do Galo Moura brasileiro.